Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Vocês estão bem? Espero que sim, também estou bem, graças a Deus. E hoje estamos indo para o 15º estudo aqui no canal. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante e também um assunto muito polêmico. E hoje nós vamos quebrar os mitos, né? O que é mito? Tudo aquilo que o homem fala, né? E a Bíblia desmente, ou tudo aquilo que a Bíblia fala e o homem quer fazer aquilo que as tradições pedem, né? E nós devemos fazer o assim diz o Senhor, amém? Então o intuito desse canal aqui é estudarmos unicamente a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. Deixar a Bíblia, explicar a Bíblia. A Bíblia não precisa de intérprete, ela não precisa de ajuda. O que ela precisa é de seguidores de Cristo, através desse livro sagrado. Amém? Então, para você que está chegando no canal, sejam bem-vindos. Deixe o seu like, já se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você e eu estamos tendo de estudarmos a Bíblia Sagrada juntos, tá bom? E toda vez que você compartilha ou você se inscreve no canal, você está sendo missionário para o reino do céu. Não é para mim, não é para você, é para Deus. Esse canal aqui não é meu, não é seu, é de Deus. Então você está sendo um contribuinte para o reino do céu. Amém? Então Deus abençoe. E antes de ir para o vídeo, eu gostaria que você fechasse seus olhos e vamos fazer uma pequena oração. Ó Pai de amor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos guardou, nos livrou. Estamos indo para mais um estudo e que esse estudo, Pai amado, possa abrir nossa mente, nosso coração e que possamos ouvir o assim diz o Senhor, não as tradições. Abençoe meus irmãos, meus amigos do outro lado da telinha e abençoe a mim também aqui, que o Espírito Santo conduza esse estudo. É o que pedimos, agradecemos no nome de Jesus. Amém, né? E hoje nós vamos falar sobre o mandamento esquecido. Você sabe me dizer qual mandamento foi esquecido? Sabe? Não? Então você esqueceu. Até você esqueceu. Então hoje nós vamos relembrar através da Bíblia Sagrada. Qual mandamento seria esse que foi esquecido e o que a Bíblia fala sobre esse mandamento? Então essas e outras perguntas nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 2, no começo da Bíblia aí, versículo do 1 ao 3. Fala assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todos o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Amém? Tá vendo aqui? Então nós sabemos que a semana é composta de 7 dias, né? E por que Deus fez todos os dias livremente para o homem e um dia ele pediu para ele? E esse único dia que ele pediu para ele é exatamente o sétimo dia. Então nós vamos falar sobre o sábado. 3 perguntinhas básicas. Quem estabeleceu o sábado e quando foi estabelecido o sábado e por que foi estabelecido o sábado? Então essas 3 perguntinhas nós vamos responder aqui agora, né? Então nós já vimos aqui que Deus fez o sábado e ele também fez 3 coisas no sábado, nós vimos aqui. Ele, além de fazer todo o universo com a sua palavra, ou seja, a sua boca, ele fez o quê? No dia sétimo, ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Descansou porque estava cansado? Não, porque Deus não se cansa. Primeiro, ele fez o universo com a boca. Imagina, você acha que ele cansou? Segundo, e ele abençoou e ele santificou. Bênção, você sabe o que é uma bênção. Ele pôs a mão, abençoou. E o que é santificar? Ele separou. Então, ou seja, de 7 dias, ele separou o sétimo dia dos demais 6 dias. Então, ou seja, ele descansou não porque estava cansado. Ele descansou para mostrar para você e para mim que ele, sendo Deus, ele descansou nesse dia. E eu e você, sendo meros mortais, sendo criatura dele, e nós achamos ser superior. Ah, não preciso mais descansar.
não preciso guardar o sábado foi feito para o judeu. Será mesmo que o sábado foi feito só para os judeus? Então vamos refletir, né, sobre o sábado. Vamos ver o que Marcos fala, capítulo 2, versículo 27 e 28. Fala assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Amém? Então, ou seja, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E quando Jesus falou aqui, no 28, fala assim, que o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus é também o Senhor do sábado, ele está confirmando, né? Eu quero chamar a tua atenção aqui nesse momento, porque as pessoas fazem confusão nesse versículo. Principalmente os pastores, os líderes que estão na linha de frente. Eles enchem a boca para falar assim, Jesus mudou o mandamento. Jesus não guardou mais o sábado. Jesus aboliu o sábado. Por quê? Porque ele confirma aqui, ó. E o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Então, ou seja, aqui está confirmando. Aqui não está com um ponto de interrogação. Não é uma pergunta. Aqui é uma afirmação. Ei, até Jesus, Filho de Deus, é o que? O Senhor do sábado. Então, lá no começo, o que Deus fez? O Deus, o Pai, o que ele fez? Acabando o universo, ele fez o quê? Ele descansou. Não porque estava cansado, mas para mostrar para mim e para você que ele, sendo Deus, aquilo que ele fizera, ele achou bom, agradável, e ele separou. E ele quer que nós e ele deixou o sábado como o memorial de adoração a ele. Agora nós vamos ler Êxodo 20, o capítulo 20, e vamos ver o que diz o quarto mandamento. Só que o quarto mandamento está entre o versículo 8 a 11. Ele é maior de todos e está no meio dos 10 mandamentos. Não é coincidência, né? É incrível, né? Não é coincidência. Nada é coincidência. Vamos ver o 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, ou seja, tuas visitas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Amém? Uau! Então ele pega 4 versículos, ele é maior, fica no meio dos 10 mandamentos, fica no meio, e ele é o maior, né? E começa com o verbo lembra-te. Lembra-te, aqui fala no verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que começa com o verbo lembrar? Se você vê os anteriores, fala não faça isso, não faça aquilo. Os depois também fala não faça isso, não faça aquilo. Mas quando você vê o quarto no meio, ele começa com o verbo lembra-te do sábado para o santificar. Começa com o verbo lembrar. Por quê? Porque saberia que o ser humano ia esquecer. Deus conhece o fim desde o princípio. Então Deus já saberia que lá na frente o homem ia pôr a mão, até mesmo no seu santo sábado, né? Aí às vezes as pessoas falam assim, mas isso já ficou no passado, essas leis, esses mandamentos Deus deu lá para Moisés, Deus deu lá para os hebreus. Negativo, negativo. Sempre existiu a guarda do sábado, desde o Jardim do Éden, muito antes do Jardim do Éden. Lembra de Lúcifer? Por que Lúcifer se rebelou contra Deus? Porque quebrou o mandamento. Qual mandamento? Esse mandamento do Êxodo 20. Exatamente. Lembra de Adão e Eva? Por que Adão e Eva foi expulso do jardim? Porque quebrou o mandamento. Qual o mandamento? A obediência a Deus. Lembra? Então está incluído também nos 10 mandamentos. A obediência. Está entendendo? Lembra de se a gente pegar Abel e Caim. O que Abel fez para Deus? Fez um ato de adoração, obediência.
que Caim fez? Desobediência, ato de rebeldia. Tá entendendo? Como sempre existiu. Quando você pega o Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que estava lá da fundação do mundo, desde lá da criação do universo. O que Deus fala? Que fez no sétimo. Ele fez o sétimo dia, ele entrou dentro do sétimo dia. E ele descansou, e ele abençoou, e ele santificou. Então, a pergunta que eu te faço é essa, do fundo do meu coração. A gente é racional, como eu sempre falo aqui. Não vamos pensar a base bíblica nem de religião. Vamos pensar como ser humano, racionais, que Deus deu a sabedoria. Ei, presta atenção. Será que todos os dias são de Deus? Só que o sétimo dia Deus fez 3 coisas. Isso não te chama atenção? Isso não te desperta? Quando Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, 2 pontos importantes nós devemos analisar. Primeiro, quando Deus fala para ele lá em Êxodo, lembra quando nós estudamos aqui? Em Êxodo 25, verso 40, fala assim: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. No capítulo 25 de Êxodo, versículo 40, que Deus deu um modelo para Moisés fazer. Então, tudo que Moisés fez aqui na terra foi modelo do santuário terrestre, foi modelo do santuário do céu. E lá no santuário do céu, se na terra teve um compartimento santíssimo e lá tinha uma arca contendo as tábuas dos 10 mandamentos, e se lá no céu também tem essa arca com os 10 mandamentos, então porque esses 10 mandamentos é importante para Deus. 2 coisas Deus pôs a mão, de Gênesis a Apocalipse. Ele falou: não, eu acho necessário eu pôr a mão, eu acho importante eu pôr a mão. Que foi no 6º dia que ele fez o homem, um boneco de barro com as suas próprias mãos, e soprou nas narinas, deu fôlego de vida. E o outro foi os 10 mandamentos lá em Êxodo, quando ele dá para Moisés, que ele dá com o próprio dedo, que ele escreve com o próprio dedo. Então essas 2 coisas são importantes para Deus. O ser humano é importante para Deus, porque ele deu seu filho para morrer por nós, resgatar nós, então nós somos importantes para Deus. E a outra coisa importante para Deus é as suas leis, seus mandamentos, seus estatutos. Deus não muda, Deus não volta atrás. A palavra de Deus fala assim que tudo que está nesse livro, não há mais e nem há menos, é exato. E tudo que está nesse livro permanecerá até aquele grande dia da volta de Cristo. Então, enquanto Cristo não vir, nada tem que ser acrescentado, e nada tem que ser tirado, e nada tem que ser distorcido. O assim diz tradições, o assim diz o homem, o assim diz o pastor, o assim diz o missionário, o assim diz o obreiro. Nada. Ser humano é tão falho quanto você e eu. Então não devemos ir cabeça de líder. Nós devemos seguir o líder. Mas até que ponto esse líder está disposto a obedecer à Bíblia? Ele saiu da Bíblia, eu já deixei ele de fora. Ele já não é mais meu líder, já não serve mais meu líder. Porque aqui envolve minha salvação. Aqui envolve a sua salvação. Então aonde envolve nossa salvação, nós temos que deixar emoção de lado. Hoje o que eu vejo em muitas igrejas é esquecendo de ler a Bíblia, ou quando lê, distorce e vive de emoção. Vive o que? De revelação. Vive o que? De tradição. E esquece o que? A razão. Esquece o que? O assim diz o Senhor. Está errando, está pecando. E pior do que pecar, vai perder sua salvação. Porque se você pecou, confessou o pecado, deixou, tem arrependimento. Mas e você, quando você pega a tua salvação, joga no lixo? O que vai te restar? Resta mais nada. O que vai te restar? Mais nada. Em nome de Jesus, observa mais o 4º mandamento. Em nome de Jesus, eu faço apelo para você. Vamos deixar as tradições de lado. Quem inventou o domingo? Não foi a Bíblia. Foi Constantino, 321, imperador Constantino, um comedor de arroz e feijão, um pecador, um falho ser humano. No século IV, 321, ele perseguia os cristãos, ele oprimia, ele arrancava esse livro, ele liderava os romanos, os católicos. Eu aqui não estou dizendo mal da igreja católica,
nem de você que é fiel da Igreja Católica. Pelo contrário, Jesus te ama. Mas os líderes, o Império Romano, é o livro de história que está nos dizendo. Qualquer livro de história vai dizer isso. E principalmente esse livro de história aqui, que é a Bíblia Sagrada. Eles perseguiam os cristãos para matar, para extorquir, para torturar, para tirar esse livro. E os cristãos sumiam no meio do mato. E Constantino teve mente diabólica. Foi lá, fingiu que se converteu ao cristianismo. Começou a divulgar para os cristãos: olha, pode vir, eu me converti ao mesmo Deus de vocês. Eu estou junto com vocês, pode vir, não fujam. E Constantino conquistou aqueles cristãos. E o que ele fez? Vocês que guardam o sábado, continuam guardando o sábado. Mas eu aqui, com o meu povo aqui, vou guardar o domingo. E assim o fez. E os cristãos tinham automático, 2 dias de guarda. É igual você e eu. Nós não trabalhamos muitas das vezes nem sábado nem domingo. Então nós temos duas folgas, vamos dizer assim. É o que eles tinham. O que eles faziam? Eles guardavam o sábado, mas automaticamente guardavam o domingo. Com as suas tradições, o Constantino. E aonde eles aprenderam isso? Com os medos e os persas. Tinha uma seita dentro dos medos e os persas. A gente já estudou sobre isso, né? E vai também estudar quem são os medos e os persas. É aqueles que é o Ciro, o Império de Ciro e o Império de Dário, né? Que é o tio e o sobrinho, se juntaram, os medos e os persas, que conquistaram a Babilônia. E no meio deles, junto com eles ali, dentro dos medos e os persas, eles tinham uma seita. E eles adoravam o domingo. E os católicos, os romanos, usaram essa idolatria, essas tradições, e implantaram dentro da igreja. E aí espalharam para o cristianismo essas ideias falsas. E ali, o que eles fizeram? Ali eles conquistaram os cristãos. Depois que conquistou, não são obrigados a guardar o domingo, pode guardar o sábado, falou para os cristãos. O que aconteceu? Ele lançou um decreto, um anel, carimbou, o seu anel, carimbou. Um decreto, numa folha, espalhou para todo o reino. Agora todo mundo, obrigatório guardar o único só dia, que é o Santo Domingo de Constantino. Em inglês, cada dia tem um significado. E domingo, o significado em inglês é Sunday. Que significa Sunday? É o dia do sol. A adoração ao Deus Sol. Para você, meu amigo, que não sabe, com todo respeito, com todo carinho, que você está ouvindo esse vídeo, que esse vídeo chegou até você, você é um católico, não estou aqui criticando vocês, católico, mas com todo o meu amor, se eu não venho aqui falar para você sobre esse livro, o que esse livro diz, eu sou um mentiroso, eu sou um falsante, e eu não posso entrar no reino do céu, mas em nome de Jesus eu estou vindo aqui através de Jesus e desse livro, falar para você, meu querido, deixe suas tradições de lado e hoje ouça isso que eu tenho a dizer para você. Sunday, dia do sol, dia da adoração de Constantino, dos católicos, dos romanos, no dia de hoje. Sun significa sol, day, dia. Então, dia do sol, dia da falsa adoração a Deus. É o Deus Satanás, não é o Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, ouça o que eu tenho para falar para você. E de lá para cá agora, de Constantino, veio com frequência essa ideologia de que os cristãos guardam o domingo. Aí a Igreja Católica passa a esconder para ter um argumento, aí ele põe o argumento como sendo o dia da ressurreição de Cristo. Ei, meu amigo, você é racional, você pensa igual eu, então vamos raciocinar junto, vamos pensar junto. Se Jesus confirmou que ele é o Senhor do sábado, ele só confirmou, ele não falou, ele só confirmou, ele não excluiu. E é verdade que ele estava no dia da criação com o Pai, o Filho estava com o Pai, então ele é o dono do sábado, então ele só confirmou. Aqui eu não vejo outro argumento, a não ser uma confirmação. Aqui ele falou assim, ei, eu sou o Senhor do sábado, então deixe de guardar o sábado. E aqui ele não está falando isso. Ele só confirmou, eu também sou o Senhor do sábado. Por que também?
Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, a divindade é junto, estava lá no primeiro dia, lá no primeiro do ato da criação. Lá quando Deus descansa, eles também descansaram. Jesus, vamos raciocinar comigo, Jesus era para morrer por mim e por você, correto? Até aqui ok? Beleza? Então, passou a sexta-feira, na madrugada do sábado, Jesus tinha que ter ressuscitado. Por quê? Porque já passou, já fez o papel dele, já cumpriu. Já estava tudo ok. Agora ele tinha que ressuscitar. E ele não fez isso. Ele passou o dia inteiro na tumba, dia de sábado. Parece que Satanás veda esses pastores. Satanás veda, às vezes, as ovelhinhas, mas em nome de Jesus, tira as vendas do seu olho com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus morre na sexta, passa o sábado o dia inteiro na sepultura e o domingo ele ressuscita. Analisa comigo, de sexta ele ressuscita no domingo, mas nós temos que pôr um X no sábado, nós temos que anular o sábado, nós temos que fingir que nada aconteceu no sábado. Ei, aconteceu, Jesus dormiu na sepultura no dia de sábado, ele permaneceu na sepultura. Na madrugada, madrugadinha de domingo ele ressuscita. Aí agora vamos guardar o domingo. Então se ele ressuscita na terça, vamos guardar a terça. Se ele ressuscita na quarta, vamos guardar a quarta. Vamos ser racionais. Na Bíblia só tem 9 versículos falando sobre o domingo e referindo ele sendo do primeiro dia da semana. Se ele é o primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta, sexto e o sétimo. Nós vamos enfiar onde esse sétimo? Em nome de Jesus. Nós vamos esconder, nós vamos riscar, vamos tirar fora. Não faz sentido. Jesus ficou na tumba porque ele, sendo Deus, ele também era filho. E o filho não é maior que o pai. O filho, sendo filho e sendo Deus, ele tinha que guardar os 10 mandamentos do pai. Jesus não pecou, Jesus não teve pecado nenhum. Jesus veio morrer por você e por mim. Era para ter ele morreu na sexta-feira. Então sábado de madrugadinha era para ter ressuscitado. Por que ele não ressuscitou no sábado? Porque ele, sendo Deus, sendo filho, respeitou o Pai. Ei, você é criatura e eu sou criatura. Nós é menos do menos de Jesus, bem menos do menos de Deus, o Pai. Nós agora enchemos a boca para falar, não preciso guardar o sábado. O sábado é dos judeus. O sábado é só de um grupo chamado Adventista. Ei, para com isso. Vai muito mais além do que religião. O céu vai muito mais além do que uma religião. Vai a Bíblia. Vê o que a Bíblia tem a dizer. Esquece Adventista, esquece católico, esquece espiritismo, esquece qualquer outra religião. Vai ver o que a Bíblia tem a dizer. Só o Novo Testamento tem mais de 100 vezes a Bíblia falando sobre o sábado. Só o Novo. Tem centenas de versículos falando sobre o sábado. E eu e você agora falam que o sábado foi criado por Moisés. As leis que Jesus aboliu, sabe qual foi? Não tem os 10 mandamentos? Os judeus, em cima dos 10 mandamentos, ele colocou mais 613 leis. Só no único dia, não podia fazer, no único dia tinha 613 leis. Não podia cuspir no sábado, não podia ajudar meu irmão, não podia caminhar, não podia fazer nada no sábado, não podia, para carregar a Bíblia tinha que carregar, para carregar a Bíblia tinha que carregar em duas pessoas, uma aqui e outra aqui, ó. A Bíblia de dia de sábado. Ei, quem colocou isso na mente deles? Isso é tradições humanas. Então foi essas 613 leis que Jesus aboliu, sim. Mas os 10 mandamentos ele não mexeu, continua intacto. E a palavra de Deus fala assim que vai ser eternamente. E eu vou provar isso para você agora. Senão lá no céu Deus não brindava os 10 mandamentos lá no santuário do Santo Santíssimo. Já estudou sobre isso. Aqui o de Moisés terrestre, que é um modelo do céu. Acorda, ser humano, acorda.
Porque é fácil você honrar pai e mãe. É fácil você não adulterará. É fácil você amar o seu próximo. É fácil você não ter outros deuses diante de Deus. Não blasfemar contra Deus. É fácil. Agora eu quero ver quando se trata do bolso. Você tem que deixar o teu emprego porque trabalha sábado. Eu quero ver, aí entra a tua fé. Aí Deus põe a tua fé à prova, a minha fé à prova. Se milhões de pessoas não passam fome, tem milhões de pessoas, milhões que seguem à risca esses 10 mandamentos, porque com o Espírito Santo ajuda a seguir os 10 mandamentos. Eu, por minha vontade, eu não consigo guardar os 10, mas eu só consigo guardar os 10 porque o Espírito Santo está comigo. Ele sim que me faz guardar os 10 e vai fazer você guardar os 10. E tem milhões de irmãos guardando os 10 mandamentos, milhões, centenas de milhões de pessoas guardando os 10 mandamentos e não estão passando fome, talvez tenham uma vida melhor que você, com todo respeito. Mas por quê? Porque tem a obediência. Lembra do fruto lá do Adão e Eva? Não tinha nada naquele fruto, mas o que tinha nele era a obediência. Lembra de todos o teu salário? Deus quer 10%. De todos os dias da semana, Deus quer 10%. Percebe que tudo Deus está querendo 10%? Mas Ele precisa? Não. Ele nem quer, ele nem precisa. Mas Ele faz isso para testar você e a mim. Por isso que Ele pede 10%. Pediu 10% de Adão e Eva. De todo fruto, 10% não coma. Pediu 10% de todo o nosso salário. Pediu 10% de todos os dias da semana. Sempre Deus está pedindo 10% para mim e para você, mas para saber onde vai a nossa fidelidade para com Ele. Ei, você está no teste, eu estou no teste. Se vamos ser aprovados, só se nós seguir esse livro para ser aprovado. Em nome de Jesus, Jesus faz um convite para você. Acorda, desperta. Satanás tem plantado na mente desses pastores, Satanás tem plantado na mente dessas pessoas, elas não pregam Bíblia, porque elas têm interesse político, elas têm interesse financeiro, porque no dia que você souber da verdade, você vai abandonar a igreja dela, e ela vai ter um desfalque financeiramente. Engraçado, aqui a Bíblia fala em todas as áreas do Novo Testamento, sobre os 10 mandamentos, para guardar. E no Novo Testamento não fala nenhuma vez sobre dízimo e oferta. Agora eles vão lá no Antigo Testamento falar que tem que Malaquias 3:10. Tem que devolver o dízimo da oferta. Agora eles vão, porque isso aqui interessa a eles. Mas por que eles não vão em Êxodo 20? Lá, devolver para Deus que estão roubando. Se você com todo respeito não está guardando os 10 mandamentos, ou seja, incluindo o sábado, você está roubando a Deus, eu estou roubando a Deus. Por isso nós temos que guardar. Jesus guardou os 10 mandamentos. Jesus foi ao céu. Os discípulos continuam guardando os 10 mandamentos. A gente mata a cobra e mostra o pau. É mais ou menos isso. Lucas capítulo 4, versículo 16. Fala assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, sinagoga para os judeus é igreja. E Jesus ali entrou no sábado na igreja, com os seus costumes. Então ele tinha costume de ir à igreja aos sábados. E ali ele leu a palavra, ou seja, ali ele pregou naquele momento. Concorda comigo? Faz sentido? Vamos ler aí Lucas capítulo 23, versículo 53 a 56. Fala assim: E tirando do madeiro, envolveu no lençol de linho, e depositou no túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e o bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, ou seja, até os discípulos, após a morte de Cristo, começou a sexta-feira, dia da preparação. Ou seja,
Para Deus, sexta-feira é o dia da preparação, é o dia de organizar as coisas, de ir no mercado, de fazer as coisas mais cedo, se preparar para o sábado. Lembra do maná que caía lá para os hebreus? Caía na sexta-feira a porção dobrada, porque no sábado não caía maná. Caía de segunda, de domingo a quinta. Aí na sexta-feira caía a porção dobrada, que eles tinham que comer a porção da sexta e guardar do sábado, mas não estragava. Os outros dias, se eles guardassem para outro dia, estragava. Lembra? Então é porque a sexta-feira é conhecida como da preparação. Então, ou seja, a sexta-feira a gente chega mais cedo do trabalho, a sexta-feira a gente vai no mercado, já faz o que tem que fazer, já faz a comida porção dobrada para o sábado. No sábado a gente não cozinha, não lava, não passa, a gente vai adorar a Deus no sábado, a gente vai nos consagrar, a gente vai almoçar depois, de manhã a gente vai louvar a Deus na casa dele. Na hora do almoço a gente reúne com a nossa família em casa, aquele banquete, comida gostosa, a gente só esquenta a comida. E depois do almoço a gente dorme, descansa. E logo após a tarde a gente sai fazendo a visita para os nossos irmãos, para nossos amigos, nossos vizinhos, para quem quer que seja. E vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos falar de Jesus, passar a tarde gostosa ali e depois a gente finaliza com um culto. Lembra para Deus? Houve tarde e manhã, já expliquei sobre isso. Então, ou seja, a partir da noite, quando chega a noite, para Deus, na sexta-feira à noite já entrou o sábado. E quando chega o sábado à noite já entrou o domingo. Tarde, ou seja, é noite. E manhãs, ou seja, é dia. Entendeu? Então, tarde é escuro. E dia, tarde e manhã é dia para Deus. Então é isso. Então, para Deus ele conta um pôr do sol a outro. Meia-noite é tradição humana. Onde chega meio-dia no seu serviço e fala para o patrão, ó, é 7 horas agora. Já foi a metade do dia, meio-dia, meia-noite, metade da noite. Não, essa não é a contagem de Deus. A contagem de Deus é quando o sol se põe e quando o sol se põe da sexta-feira ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. É contado um dia. Lembra lá no Jardim do Éden? Ele, na viração do dia, ou seja, à noite, ele ia ter um encontro com Adão e Eva. Está entendendo? Então, ou seja, era na viração do dia. Então, à noite. Então, nós não devemos guardar, fazer o que a gente quer, tradição. Aqui, Jesus já tinha morrido. Então, os discípulos precisavam mais fazer o quê? Guardar o sábado, se Jesus aboliu o sábado. Mas por que os discípulos continuam guardando o sábado? Por quê? Porque o sábado não foi abolido. Atos capítulo 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, ou seja, pregou. Então o apóstolo Paulo veio depois de Cristo. Lembra da morte de Estevão no ano 34? Cristo já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu. Estevão foi o primeiro discípulo mártir a morrer na mão dos romanos, lembra? Porque estava pregando, evangelizando. E quando ele foi apedrejado ali, as roupas dele colocaram nos pés de um homem chamado Saulo. Ali eu acredito que Saulo teve um primeiro encontro impactante com Deus, né? No seu coração, no seu íntimo, ficou as dúvidas. Agora, o encontro real ele teve na entrada de Damasco, sem dúvida. Mas ali, eu creio que mexeu com ele a morte de Estevão. Porque senão Jesus não chamava ele lá na cidade de Damasco. Então, ali, Saulo foi chamado depois da morte de Cristo. Bem depois. E ele foi conhecido como o quê? O apóstolo gentil, foi o que mais pregou, o que mais escreveu cartas, o que mais implantou a igreja, foi o que mais escreveu livros na Bíblia. Gente, você acha que ele não tinha percebido que Jesus tinha abolido o sábado? Se isso fosse real? Mas não. Paulo, com o seu costume, pregava aos sábados. Inclusive teve uma igreja, teve um lugar que não teve uma igreja para eles pregar. Ele foi com a multidão para a margem do rio, ali uma mulher converteu, se batizou no dia de sábado. Ele não se contaminou com o comércio do sábado. Ei, Satanás tem implantado essa ideia, porque qual é o melhor dia do comércio? É sábado. Se você não depositar sua fé em Deus, para que Ele possa te prosperar no teu serviço, ou até mesmo te dar um outro serviço, ou até mesmo convencer teu patrão a te dar o sábado, para você louvar a Deus,
Então, então que céu é esse que você está esperando? No dia da grande tribulação, que muitos falam que a igreja vai ser arrebatada, coisa nenhuma, a gente já estudou sobre isso, nós vamos passar aqui sim. Quando Deus mandou o dilúvio, não tirou Noé da terra, ele ficou flutuando em cima do dilúvio. Lembra de Ló? Quando pôs fogo na cidade, Deus tirou o quê? A sua família de dentro da cidade. Mas eles ali estavam ali, presenciando. Então, ou seja, Deus não vai tirar eu e você. Lembra dos hebreus? As pragas caíram, Deus não tirou eles dali. Eles estavam ali, a praga não caiu neles, mas eles viram tudo. Deus não vai tirar nós da grande tribulação. Nós vamos passar na grande tribulação. E ao passar na grande tribulação, Deus vai nos guardar dentro da tribulação. Aí nós só vamos ir com a vinda de Cristo. Mas Cristo não vai vir antes da tribulação e nem nós vamos ser arrebatados. Porque se nós formos arrebatados, não precisa mais de Cristo vir, porque está todo mundo lá com Ele. Não faz sentido. Então esse é um outro estudo que nós estudou também. Então o que eu quero dizer assim, que logo após de Cristo ter ido embora daqui, os discípulos continuaram guardando o sábado. E eu e você, nós vamos continuar guardando o sábado. Então nós temos que ver nossa fé. Atos 18, capítulo 18, versículo 4. Vai dizer assim: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ou seja, continuavam pregando, seja judeus ou grego, eles continuavam indo aos cultos no sábado, depois da morte de Cristo. Vamos ler Tiago 2,10. O que Tiago 2,10 vai falar para nós? Lá pertinho de Apocalipse. Tiago 2,10 vai falar assim: pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Mas qual o ponto? Tiago 2,11. Ora, se eu não adultero, mas eu mato, eu venho a ser o quê? Transgressor da lei. Mas qual lei? A lei de Êxodo 20. Apocalipse 14:12. Aqueles que perseveram até o fim e guardar os meus mandamentos, esse será salvo. Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, irou-se Satanás contra a igreja. Mas qual a igreja? A que guarda os meus mandamentos e carrega o testemunho de Jesus. Satanás está irado. Satanás quer destruir duas coisas que Satanás quer destruir. A família, que é a base do ser humano, e Deus se estruturou na família. E outra coisa, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, são família. Deus ama a família. E a segunda coisa que Satanás quer destruir é os mandamentos de Deus. Cair por terra, pôr por terra. Ei, não precisa mais guardar. Já aboliu, já passou. E com essa, multidões, até mesmo você, se não tomar cuidado, vai ficar fora do céu. Porque se não fosse tão importante, Deus não escreveria com o seu próprio dedo. Se não fosse tão importante, Deus não tinha as tábuas dos 10 mandamentos guardadas lá no santuário do céu. Ei, presta atenção. Estou falando, aqui se trata da sua vida e da minha vida, da sua salvação e da minha. Não deposita nas mãos de lobos vestidos de cordeiro. São esses líderes, esses falsos líderes, essas tradições. Do 4º século para cá, com Constantino, começou as tradições com os pagãos dos médios e dos persas. De guardar o domingo, é o Deus Sol. Ei, Deus é só um. Não quebra o primeiro mandamento. Não tem outros deuses diante de você. Quando nós guardamos domingo, domingo simboliza, sim, a ressurreição de Cristo. Mas não é o dia de guarda. O dia de guarda é o sábado. Com todo respeito, guarde o santo sábado de Deus, porque estamos pisando no santo sábado de Deus e Deus vai cobrar caro para aqueles que estão pisando, em nome de Jesus. Esse é o apelo que eu faço para você. Vamos ler Isaías 65. Vai nos dizer se é só por enquanto nós vamos guardar o sábado. Será que é só por enquanto nós vamos guardar o sábado? Ou nós vamos guardar o sábado eternamente? Isaías capítulo 65, 22 e 23. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque
A longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. O 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são as posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Quem está dizendo? Isaías está falando o que aqui? Que na nova terra nós vamos plantar, sim, nós vamos edificar casa, sim, mas não para outros morar, não para outros comerem, para nós mesmos. Aí agora quando você pega o 66, versículo 27, fala assim: porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim hás de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Lembra do planeta? Quando destruir Satanás e seus anjos, que não vai ter inferno queimando para sempre, vai ser igual um pasto quando pega fogo, fica só a cinza. A cidade santa desce, ali é a capital, e o resto do planeta é onde vai ser recriado, e nós vamos plantar, nós vamos cultivar, nós não vamos ficar tocando arpinha igual muitos falam aí, não. Nós vamos trabalhar, não de balde, de suor, mas nós vamos trabalhar para nós comermos, para nós ter o prazer de plantar algo e comer, desfrutar, não vender. Nós não precisamos mais de dinheiro. E vamos construir casa não para outros morar, para vender precisando de dinheiro, não. Nós vamos construir casa para nós. Ei, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, ou seja, em mês, semana a semana, nós vamos adorar o Senhor na nova cidade santa, entendeu? Todo santo sábado. Então é para sempre, a lei de Deus vai ser para sempre, eternamente. Tinha antes do pecado, ela já existia, Lúcifer se rebelou, e agora na nova terra também vai ter para sempre. Ei, o santo sábado de Deus, ele é para sempre. Lembre-se de uma coisa, ele fica nos 10 mandamentos, ele fica no meio e é maior de todos. Ele é mais detalhado. Lembre-se disso. Esse é o convite que eu te faço. Deixe as tradições humanas. Deixe as tradições humanas, tradições pagãs. Daniel 7, 25. Só para nós finalizar. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do santo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Aqui Daniel está falando que eles vão pisar a lei de Deus, eles vão mudar os tempos, mudaram, eles vão mudar a lei, estão mudando. Então aonde o homem põe a mão, ele quer fazer o que ele quer, mas em nome de Jesus, Deus já profetizou que eles iam mudar, em nome de Jesus, Deus já revelou o que ia acontecer, em nome de Jesus, Deus já vem aqui dizer para mim e para você que nós vamos sim obedecer os 10 mandamentos, custe o que custar. Afinal de contas, de 42 mil religiões que existem no mundo, só existe 2 caminhos, o certo e o errado, só. Não há outro caminho, só tem o certo e o errado. E aí a pergunta que eu te faço é, qual lado você vai ficar? Tradições humanas, que é homem, ou o certo, que é o assim diz o Senhor na palavra? Você vai ter que fazer uma escolha. Eu tenho que fazer uma escolha. Todos nós temos que fazer a nossa escolha. E eu espero que você faça a melhor escolha. Aqui não está a religião. Esquece religiões. Foca na Bíblia. Foca na palavra. Aqui está muito mais além do que religião. Se você soubesse como está muito mais além da religião, você não faria isso que você faz. Pisar nas leis de Deus. Você obedeceria o assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. E eu espero que você tenha entendido. Não leve para o lado pessoal, não leve para o lado de religião. Foque você e Deus. Esquece líder, esquece pastor. Em nome de Jesus. É você e Deus e mais ninguém. Gostaria de fazer uma oração com você. Pai de amor, obrigado porque o Senhor está nos revelando o assim diz o Senhor. Pai amado, continue abrindo nossa mente, no nosso coração. E eu aqui faço apelo para os meus irmãos que estão vendo, assistindo, ouvindo, que eles possam também sentir o mesmo desejo de a partir de hoje entregar a sua